Que o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, mais uma vez, vos abençoe, nos abençoe e derrame sobre nós uma porção a mais da sua graça, do seu favor imerecido, e com a imensa satisfação e com a ajuda do Senhor, nós mais uma vez, dentro aqui dessa transmissão, nós vamos estar abordando mais uma vez as Escrituras e também a mensagem do profeta mensageiro do tempo do fim, o qual trouxe uma mensagem completa, né? Uma mensagem desde o batismo em água, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem de separação, uma mensagem que nos separa do mundo, do sistema religioso, uma mensagem que nos tira até mesmo de dentro das denominações criadas ou pelos homens, né? E nos separa para Deus e para a sua palavra. Uma separação, né? Deus, quando sempre chamou e chama os seus filhos, Ele quer e requer uma separação. Quando Ele chamou Abraão, nosso pai, na fé, Ele exigiu uma separação, né? Ainda que Abraão, ao sair, mas não saiu obedecendo totalmente, ele levou consigo o seu pai, levou consigo o seu sobrinho Ló, e algumas coisas aconteceram na peregrinação, na jornada. Mais para frente, o pai de Abraão, ele morreu, e depois houve contenda, né, também com os pastores do rebanho de Ló e os pastores do rebanho de Abraão. E ali houve uma outra separação. Então Deus exige, Ele requer uma separação. E Ele, quando nos chama, Ele vai nos separando, Ele vai nos tirando. Continuamos no mundo, vivendo no mundo, mas somos separados das práticas do mundo, né? Já não estaremos vivendo regido ou governado pelo Espírito que rege o mundo, pois a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e a Bíblia diz: se alguém ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está nele, né? E ele não tem o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus em nós faz nós viver uma vida diferente, uma vida separada, né? Por isso que Paulo disse: se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas se passaram, né? E tudo se fez novo. Aquele que fumava não fuma mais, se ele está em Cristo. Aquele que bebia também não bebe mais, se está em Cristo. E se ele fornicava, se ele prostituía, se ele vivia nessas práticas, se ele amava ou praticava a mentira, né? E se ele vivia enganando as pessoas, então ele é mudado, né, da velha natureza, daquele espírito do mundo, e é colocado dentro dele um novo espírito, uma nova vida, e isso acontece, uma separação. Isso a Bíblia mostra para nós, né? Quando Jesus teve contato, ou as pessoas tiveram contato com Jesus em uma experiência, elas não puderam mais ser as mesmas, elas não continuaram sendo as mesmas pessoas, mas viveram em novidade de vida. Então, uma separação. É isso que Deus faz com cada um dos seus filhos e das suas filhas, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus que em nós habita, ele tem
ciúme, né? Então, nós somos a igreja de Deus, os chamados, né, a sair, chamados para fora do mundo, chamado para fora das práticas do mundo, né? Se observarmos, você não poderia nem sequer imaginar, né, um cristão que se diz cristão e ele está bebendo, né? Ou ele vive no uso do fumo, do tabaco e outros tipos de droga, e levando o nome de cristão. A Bíblia diz que todo aquele que profere o nome de Cristo, ele aparta-se da iniquidade, né? Ele vai se abster-se do mal, ele é separado. E o assunto é dentro dessa transmissão que queremos abordar a Bíblia e a mensagem do profeta. Quando se Deus nos chama, ele faz então uma separação. Ele vai nos limpando e nos separando para chegarmos a ser vaso completamente separados, consagrados para Deus, né? Vasos separados, vasos santificado, vasos limpo, para que depois ele possa nos colocar no seu serviço, para que ele possa nos usar para a glória do nome dele. Mas para isso há um chamado, há um processo de santificação, de limpeza, de separação, e depois ele nos coloca no seu serviço. O profeta dessa era, ele pregou a mensagem intitulada Uma Igreja Enganada pelo Mundo. Então, a condição que as igrejas, ou até mesmo a igreja hoje, se encontra, né? Uma igreja enganada pelo o mundo, não é? E isto envergonha ou traz reprovação ao nome de Deus, ao Evangelho, e nós não queremos isso, né? Na verdade, nós queremos ser cristãos e ser ajudados aí por Deus. O profeta, quando ele pregou essa mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, ele toma a vida de Sansão. Sansão era um nazireu de Deus. Ele tinha um voto de nazireado. Ele não podia cortar, passar navalha em seu cabelo. Ele tinha 7 tranças, né? E não podia cortar o seu cabelo. E também não podia beber vinho, né? Bebida forte. Isso foi dito desde antes, quando foi anunciado o nascimento de Sansão, né? E que não era para ele fazer isto, cortar seu cabelo e nem beber vinho ou bebida forte. Enquanto Sansão guardou a palavra de Deus, guardou esse voto, ele era um homem que tinha o poder. O segredo dele estava guardado, porque ele foi levantado para aquele propósito, para pelejar e lutar pelo povo de Deus, para vencer os filisteus. Isso aconteceu enquanto Sansão manteve-se fiel aos votos, fiel à palavra de Deus na obediência. Mas quando Sansão, como diz o profeta, começou a fazer malandragem, começou a andar com a companhia errada, então ele começou a deixar a palavra de Deus. O mundo nos influencia, as coisas do mundo nos influenciam, as companhias más também nos influenciam. E nós devemos tomar aí muito cuidado e estar nos influenciando somente com as coisas de Deus, com a palavra, com o Evangelho, com o povo de Deus que traz para nós boas influências, né? Eu quero ler uma escritura de 2 aos Coríntios,
e para que nós seguimos abordando aí dentro desse assunto de uma igreja enganada pelo mundo, mas a separação que Deus requer e faz na vida aí dos seus filhos. Que Deus nos ajude, né? Que o grande Espírito Santo nos guie, nos ensina e corte de nós tudo aquilo que ainda está do mundo em nós. Todas as ataduras do mundo possam ser cortadas, possam ser tiradas de nós e tornemos completamente pessoas livres para Cristo, prisioneiros de Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 6, a partir do verso 11, apelo à separação e purificação. Então Paulo ele escreveu essa carta aos Coríntios e ele faz um apelo à separação e purificação. Que Deus nos ajude. A partir do verso 11, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então aqui Paulo já está dizendo para eles, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Ele faz duas perguntas, né? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Outra pergunta. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então ele escreveu essa carta e endereçou à igreja, segunda carta aos Coríntios, né? Então, nós meditando aí dentro desse assunto que é de vital importância, e o Espírito de Deus que habita em nós, ele tem ciúme, e nós somos o templo, né, do Deus vivente, o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus que habita em nós, ele tem ciúme. E quando levamos o nome de cristão e estamos flertando com o mundo e deixando-nos ser conduzido pelas coisas do mundo, isso entristece a Deus, né? E isso é um grande risco também para nós. Na mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo, o profeta toma a vida de Sansão e ele mostra o quadro de Sansão, né? A condição em que Sansão ficou depois de desobedecer a Deus, né? E esse é o quadro hoje de muitas pessoas e também da igreja, né? Enganada pelo mundo. Deus enviou um profeta para abrir nossos olhos, para nos ajudar, para nos levar de volta a Deus, de volta à sua palavra, de volta aos seus
mandamentos. O profeta, no parágrafo 9, o profeta diz: Sansão progrediu. Ele era um grande homem até que ele começou, por assim dizer, nós chamaríamos isto, a fazer malandragem em volta. Até que ele saiu de seu próprio território. E a igreja dirigiu-se bem, e foi tudo bem, até que eles começaram a sair do seu território. Sansão começou a flertar, e ele não estava flertando com moças israelitas. Ele começou a flertar com uma moça filisteia. Então aí começou os problemas, né? Porque Sansão, ele além de sair do seu território, ele começou a flertar, e ele não estava flertando com moças israelitas. Por isso que um jovem cristão, uma jovem cristã, ele deve orar, ela deve orar e buscar a direção do Senhor e começar um namoro, né, com um jovem cristão da mesma fé, com uma jovem cristã da mesma fé, e começar indo em etapas a partir do conhecendo, da oração, do namoro, né? Depois vem um noivado e depois vem um casamento no Senhor, né? Então, Sansão, além de sair do seu território, assim como a igreja saindo do seu território, né? O que aconteceu? Ele não estava flertando com moças israelitas. Ele começou a flertar com uma moça filisteia. E quantas vezes jovens, moças, né, começam a flertar com pessoas fora da mesma fé, pessoas fora da igreja, pessoas fora de Cristo, né? E é aí aonde começa-se os problemas, né? Mas vamos seguir aqui. E isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou a amar os seus. Ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. A igreja de Deus, ela tem que ser separada. Ela tem que ser separada para as coisas de Deus. Ficar com a palavra, né? Porque olha o que o profeta está dizendo. Isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou a amar os seus. Ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. É aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos. É aí onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. Ela começou a ter, como Sansão, companhias más. Olha aí o quadro que o profeta está nos mostrando. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, que não venhamos ir após incrédulos, companhias más. O Mombrana chegou numa expressão dizendo: a minha velha mãe dizia que você tem um cachorro e você coloca aquele cachorro, ele começa a andar com um cachorro com pulgas. Então aquele seu cachorro que não tinha pulgas, ele começará a ter pulgas, porque ele começou a andar com aquele cão, com aquele cachorro que tinha pulgas. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. E me venho a lembrar aqui que no tempo do irmão Brana, uma irmã escreveu ao irmão Brana e ela disse ao irmão Brana que o filho dela era um jovem, um bom rapaz, mas após ele começar a andar com companhias erradas, então tudo que ele colocava à mão, ali aquele jovem ele furtava, ele roubava, porque ele começou a andar com companhias más, com companhias erradas. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas.
E é dessa maneira com a igreja. Quando a igreja seguia reverentemente e diariamente a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava. E milagres e sinais e maravilhas seguiam a igreja. Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, veja, a igreja começou a ter companhias más com o mundo. Uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se, quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. Porém, esse grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. Ele é dedicado a todo o que desejar. Deixe-o vir todas as nações, tribos, línguas e pessoas. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. Porém, o homem desejou ser do mesmo modo. Eles comparam ou imitam, vão com o mundo como o mundo vai. Dizem as coisas que eles dizem, fazer um sucesso da maneira que eles fizeram um sucesso. Nós não podemos nunca ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Nós somente podemos ser um sucesso enquanto nós seguimos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. Nós nunca podemos ser por tomar como exemplo o mundo. Se a companhia de cigarro tem encontrado seus maiores sucessos pela televisão e a companhia de cerveja e de uísque tem feito seus grandes sucessos através da contribuição da televisão, isso não é sinal de que a igreja fará seu sucesso pela televisão. O sucesso da igreja repousa na pregação do evangelho do poder de Deus e da demonstração do Espírito. Nós não podemos dizer, devido à televisão ter feito tal e tal coisa, pela companhia de cigarro e as outras companhias. Nós não temos nenhuma escritura para tentar nos comparar com aquelas pessoas. Enquanto nós o fazemos, nós podemos atrair grandes números de pessoas. Porém, isso não é o que Deus nos ordenou a fazer. Nós pensamos que porque nós estamos cheios de aparência, com altas ambições, grandes organizações, fazendo com que grandes coisas de aparência aconteçam, que é um sucesso. Nós estamos morrendo diariamente em nossos pés, espiritualmente falando. Se nós nos levantássemos com uma força de 10 milhões nesta manhã e o Espírito Santo não estivesse conosco, nós progrediríamos em nos levantar com uma força de 10 com o Espírito Santo conosco. Nós não podemos comparar com o mundo. Veja, nós não podemos nos comparar com o mundo. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo. No parágrafo 50 dessa mesma mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Porém, Dalila, você notou, ela sabia que Sansão tinha um poder. E ela não sabia onde era posto aquele poder. Ela não podia dizer o que era aquele poder. Porém, havia algum grande poder que Sansão possuía. E ela desejava encontrar isso. E assim como Dalila, ela continuou tentando persuadir Sansão em busca da sua beleza. Ela se vestia realmente sensual. E ela andava perante ele
e ela dava um risinho abafado, como algumas das pequenas adolescentes de hoje, e assim por diante. E quando vocês atuam como alguma outra coisa, uma striptease, tentando conseguir sanção para ela. Isso é a mesma coisa que o mundo tem feito à igreja. Agora, onde está o seu grande poder? Bem, se nós nos organizamos, isso quebrará o poder. A Igreja Católica fez isso. Porém, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Lutero saiu. Então eles se organizaram novamente. Se você me amarrar com uma corda, com uma outra corda, isto me segurará. Assim eles fizeram. E os filisteus sobre ti, Sansão. O que sucedeu? O Wesley saiu e quebrou as cordas. Agora você tem me enganado todo o tempo. Você não sabe que eu lhe amo, Sansão? Está bem, diga-me a verdade no seu coração. Então Dalila foi persistindo para ela descobrir onde consistia o poder de Sansão. Está bem, me amarre com uma outra corda. Está bem, agora nós faremos isso. O que é isso? Isso é a corda denominacional. Deixe-me ser livre, porque eu não tenho nenhuma denominação. Então eu lhe digo, você me fará falir. Desse modo, para fora vieram os pentecostais. Aonde está o seu poder? Os filisteus vêm sobre ti, e ele quebrou as cordas novamente. Porém, agora, o que sucedeu? Isto tem tomado os pentecostais, os grandes doutores em divindade, para os seus pastores, algum grande homem. Eles têm tido somente tanta escola e rituais quanto os metodistas ou os batistas, ou qualquer um do restante deles tem tido. Entre numa igreja e você não pode ouvir um amém. Simplesmente tão frio quanto um grupo de esquimós que acabou de sair do Polo Norte. Frios, indiferentes, e agora os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os filisteus vêm sobre ti, Estados Unidos. Onde está aquela unidade de espírito? Onde está a unidade de Pentecostes? As Assembleias de Deus, e a Unida e a Igreja de Deus, e isto e aquilo outro, cada um com um ismo diferente. Este com isso e este com aquilo. Nós estamos tão quebrados que você pode ir numa cidade para realizar um reavivamento. Se uma igreja patrocina isto, o restante delas nem mesmo comparecem. Os comunistas vêm sobre ti, Estados Unidos. Onde está o nosso poder? Onde está a nossa glória? O que é isto? Porque nós fomos após a sabedoria do homem, ao invés do poder de Deus. Ora, eles têm tido nossos pregadores e coisas que estão tão formais e engomados, até que eles têm nos organizado ao ponto que nós ficamos tão engomados e de pescoço duro, até que as pessoas, você nem ouve mais um grito na igreja. Você nunca ouve ninguém clamar. O assento dos que choram está colocado no porão. Não há mais glória na igreja. Tudo o que fazemos é somente nos assentar sossegados, tão formais quanto nós possamos ser. Nós não estamos livres. Nós estamos amarrados. O diabo com os seus demônios modernos tem amarrado a igreja do Deus vivo. As pessoas estão tão engomadas e formais. Ora, Deus pode vir no meio do povo pentecostal e mostrar que Ele é Deus e provar seus sinais da sua ressurreição. Isso mesmo, os estremece. Glória, ora, isto é uma desgraça. Isto nem mesmo os estremece. Glória, ora,
Isso é uma desgraça. Eu ando pelo país, Deus operando sinais, e as pessoas sentam. E bem, eu suponho que aquilo está bem. Eu sei que isso pode ser feito. Isso não os move. Porque eles estão acorrentados com Dalila. O mundo, eles estão em grilhões. Então veja, Dalila representada aí, o mundo, diz o profeta. Eles estão acorrentados com Dalila, o mundo. Eles estão em grilhões. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, eles até mesmo os têm colocado, acorrentado numa confederação. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. O que você fará acerca disto? Nós temos tido grandes denominações, certamente. Nós temos tido o maior número de membros do que nós alguma vez tivemos. Porém, onde está o Espírito? Onde está o Espírito Santo? Isso é o que o diabo tem feito. Tem procurado entrar para dentro da igreja. Continuou procurando entrar para dentro da igreja. Venha para mim, eu lhe darei um grande e enorme tabernáculo aqui se você somente fizer isto. Se você tirar aquele pregador fanático que você tem e pegar um homem, um doutor em divindade que tenha senso. E nós construiremos uma igreja bela, enorme, clássica, e nós seremos como o restante deles. Que vergonha! Seria melhor ter um homem que não soubesse a diferença entre grão de café pela metade e feijão, porém fosse cheio com o Espírito Santo, que estivesse sem compromisso pelo poder de Deus. Porém, isso tem se tornado, tão engomado, até que algum pobre santo possa romper no meio de um encontro e falar em línguas, ou gritar um pouquinho, ou fazer algo, e o restante deles darão uma olhadela e se admirarão. O que foi isso? Bem, me pergunto por quê. Deve ser um fanático que apareceu de algum lugar. Vocês sabem que essa é a verdade. Algum pobre santo dá um passo para dentro e fica suficiente feliz para levantar suas mãos e chorar e louvar ao Senhor, e alguém gritará amém para a pregação do evangelho. E o restante deles virarão para ver o que ele disse. Isso é pentecostais. Qual é o problema? Vocês estão se moldando segundo os metodistas e segundo os batistas, e eles se moldarão segundo os católicos, e os católicos se moldarão segundo o inferno, e todos juntos, isto tudo junto, segundo o inferno. Correto. Dalila tem tentado fazer você entrar em grandes igrejas. Ministros bem treinados e educados tomam a classe melhor. Bem sabe o fulano de tal, aqui embaixo é um milionário. Se nós pudéssemos fazê-lo vir para a nossa congregação. Que coisa! Se ele não nasceu de novo, então ele não merece estar ali. Eu não me importo se ele tem $1 milhão, se ele possui 40 Cadillacs, seja o que for que ele tenha, ele tem que nascer de novo, vir diretamente para um novo nascimento e ser regenerado pelo Espírito Santo e sair fora dali em um novo nascimento, soltando ranhos, me perdoe, clamando e gritando, e fazendo um berreiro como o restante deles fazem, e viver uma vida depois para provar que ele o tem. Amém. Isso é o que você necessita. Sansão, os filisteus vêm sobre ti, os comunistas vêm sobre ti, o mundo vem sobre ti, o diabo vem sobre ti. Eles voltam e veio o Espírito de Deus operando milagres, fazendo coisas da sua ressurreição. O que Jesus prometeu. E eles dizem, você sabe, eu penso que o irmão Branham tem muita telepatia mental. Meu pastor disse que isso era do diabo. Você
Pobre hipócrita, infiel iludido, todo polido, você lobo em pele de ovelha. Jesus disse: se vós tivesse me conhecido, vós terias conhecido o meu dia. Porém vocês tomam um grupo de Saús que tenta fazer vocês como o restante do mundo. Nós desejamos um grupo de homens de Deus que não se comprometam sobre a palavra, porém pregue a verdade e permaneça no batismo do Espírito Santo. Porém, o que o mundo tem feito? Ele tosquiou todo o seu poder. Você nasceu nazireu, Pentecoste, porém o mundo certamente tosquiou o seu poder. Agora está somente tão engomado como o restante deles. O que nós vamos fazer? O que irá suceder? Há uma coisa gloriosa que eu posso pensar para terminar o texto. Que Deus nos ajude, né? Que Ele nos dê graça e ajuda nós guardar o nosso segredo, o segredo da nossa força, né? O segredo do nosso poder, que nós venhamos com a graça e a ajuda de Deus nos guardar do mundo, nos guardar das correntes do mundo, nos guardar de Dalila e não deixar que o mundo venha tosquiar